Boa noite a todos que estão aqui presentes, estão online. Hoje nós estamos aqui órfãos, né, de pai e mãe, de mãe e pai. Doutora Alessandra e doutor Daniel estão num compromisso representando a ABAME, da ABAD, de 80 anos da ABAD. Então, hoje a gente vai tocar aqui o pinga-fogo, né? Vamos ver se o pessoal hoje tem bastante polêmica para a gente bater papo aqui. Eu estou aqui com o doutor Ângelo Martins, advogado, especialista em holding familiar, direito sucessório, e o doutor Diego, que é co-líder da ABAME Jovem. Está aqui para também a gente esquentar aqui os debates. Só para a gente reiterar aqui e já começar, eu vou dar uns recadinhos aqui da ABAME. Vamos falar aqui sobre o nosso 19º ENAI, que começa dia 30 do 11, e das 14 às 20 horas, e também no dia 1º do 12, de 14 às 20 horas. É uma programação incrível, feita pela nossa coordenadora jurídico-pedagógica, doutora Fátima Santoro, e imperdível. Vamos ter muitos debates de temas muito importantes para a nossa atuação. E para quem quiser participar, façam as suas inscrições. Para associados, o valor é R$50, para os estudantes também 50, bacharel e advogados até 5 anos, R$50, e os não associados, R$150. As inscrições são feitas pelo site DOIT. Lembrando aqui que os pagamentos podem ser feitos pelo Pix, que é o CNPJ da ABAME. Isso diminui os encargos dos boletos. Para quem tiver interesse em fazer o seu merchan, né, aqui na ABAME, divulgar o seu trabalho. Para os associados, um vídeo de 1 minuto com mais 4 apresentações, a gente tem investimento de R$100. Para os não associados, 200, e para pessoa jurídica, 300. A gente tem uma campanha aqui dos nossos associados, né, dos abamianos, trazerem pessoas jurídicas para se tornarem aqui também associados. E tem sempre uma coisa boa, porque a empresa pode, o escritório que trouxer, né, a empresa, tem direito a, se não me engano, 4 associados, né? 3 associados. Então, eu fico aqui, a gente se coloca aqui à disposição para saber se alguém em casa tem algum tema para falar hoje, para a gente trocar uma ideia, para bater um papo. Tem ali o doutor, deixa eu ver aqui, Felipe Bento, doutor Marcelo, parece assim, doutor Sassi, tem algumas pessoas aqui, né, no online. Então, vê aí, Carol, se alguém vai fazer no chat alguma pergunta. Boa noite a todos, tudo bom? Posso começar com uma pergunta? Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Ângelo. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Vamos lá. E aí apareceu para variar aqui em Búzios, né? Aqui em Búzios tudo é muito diferente. Apareceu uma causa para mim agora em que uma pessoa comprou um lote numa imobiliária e, na verdade, a localização estava errada, né? Ou seja, ela comprou um lote ali perto do Aretê, um condomínio aqui de Búzios, num terreno onde seria um terreno plano, fez a escritura, registrou a escritura, e o comprador viajou. Quando ele regressou de viagem, ele foi com a esposa lá para fazer aquelas medições iniciais, né, chamar já o pessoal para limpar o terreno e tudo mais, e constatou que as medidas não estavam batendo, né? Tinha uma chácara ao lado do terreno onde o corretor mostrou para ele, que seria o lote, né?
e no dia seguinte encontraram com o topógrafo. O topógrafo constatou que o lote não era ali, o lote era em cima de um morro, sequer tem rua de acesso, não tem água, não tem luz, não tem nada. Bem, aí, ou seja, fui contratado para resolver essa questão, fui à imobiliária, conversei com os corretores, até porque aqui em Búzios eu conheço a maioria dos corretores, esse eu, né, por coincidência, não os conhecia, mas me trataram lá com fidalguia e tudo mais, e expliquei para eles, né, olha, a responsabilidade de vocês é objetiva, né? Se a pessoa entrou aqui na loja, né, na imobiliária, ela fez a promessa de compra e venda, o pagamento do sinal foi, inclusive, feito na conta da própria imobiliária. Não há como vocês se esquivarem dessa responsabilidade, né? Aí minha dúvida é a seguinte, em regra, né, quando há um erro essencial quanto à coisa, a gente pede a anulação do negócio jurídico, né? Porque, ou seja, o objeto que era o objeto da compra ali era um lote que era num terreno plano, próximo a uma chácara, com luz, com água, e o de fato, né, o imóvel registrado, fica em cima de um morro no meio de uma mata, que não tem nem rua, né? Ou seja, foram aqueles loteamentos que começaram, mas não terminaram, enfim, mata virgem ainda por cima, né? Aqui em Búzios, cortar uma árvore é um crime, né, de lesa pátria. E, enfim, eu fiquei na dúvida se o caminho a seguir seria só contra a imobiliária, que é o meu entendimento, né? Ou seja, pedir uma indenização integral usando o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a responsabilidade civil é objetiva, não é que se perquirir sob culpa. Houve um erro, inclusive há filmagens, né? O comprador, quando da visita lá do topógrafo, ele tomou cuidado de filmar, né? O corretor afirmando, aqui, o topógrafo negando veementemente, e, por fim, constatou-se que realmente o topógrafo estava certo. O lote que o corretor mostrou não era o lote que ele comprou de fato, né? De direito, na verdade, porque o lote que ele comprou fica em cima de um morro, no meio de uma mata. E aí a minha dúvida residiu nisso. Se eu entrava com uma rescisão dessa compra e venda, pedindo a rescisão, né? Houve um erro essencial enquanto a coisa, e aí eu esbarraria no problema. Qual seria o problema? Eles nunca tiveram contato com o vendedor. Então, somente lá no dia do registro da escritura, né? Enfim, eles não têm como provar que houve um dolo, houve, de repente, um descuido do vendedor em saber onde é que era a localização do lote dele. Já a imobiliária foi categórica em afirmar que o lote era ali, né? Tanto que no dia seguinte visitaram lá, depois de concretizado o negócio, com o topógrafo, e o topógrafo constatou que a imobiliária estava errada. Então, a minha dúvida era essa: qual seria o melhor caminho? Rescindir essa compra e venda, ou seja, eles não têm como provar que, em algum momento, o vendedor do lote indicou que o lote seria aquele errado, né, que eles compraram, ou ir direto contra a imobiliária e pedir uma indenização, indenização integral, né, à luz do Código de Defesa do Consumidor, inclusive dano moral, valores que foram pagos com escritura, valores pagos com o registro da escritura, imposto de transmissão, né? Eu acho que o melhor caminho. Gostaria de ouvir a sugestão dos colegas aí, e inclusive nem coloquei no polo passivo, nem distribuição, estou terminando ela agora. Nem coloquei no polo passivo o proprietário, né? Ficou um pedido um pouco estranho, porque no final, né, eu peço o ressarcimento, claro, e para evitar um enriquecimento sem causa, após o integral indenização dos danos, que a imobiliária providencia transferência ou para o nome dela dos lotes, ou para o nome de terceiros, que eventualmente elas arrumem compradores, né, das dispensas dela. Eu queria ouvir a sugestão dos colegas aí, se eu estou seguindo o caminho certo, se é por aí, ou se tem uma sugestão melhor. Claro, estou pedindo desconsideração da personalidade jurídica também, haja vista que eles colocaram, né, que a imobiliária teve que pedir até empréstimo para continuar com as portas abertas devido à pandemia e tudo mais. O que não bate muito, né? Que na pandemia foi a época que eu mais vendi lote aqui em Búzios. Houve um êxodo do Rio de Janeiro para cá e as pessoas que aqui já tinham casa ou que alugaram não queriam voltar, né? Houve até um aumento aqui de mais de 20% da população da cidade em termos de pessoas que vieram do Rio e não voltaram mais. E eu queria ouvir a sugestão dos colegas aí. Qual o melhor caminho para eu seguir?
Doutor Marcelo, para variar, a gente só cai pepino, né? Esse é o primeiro. O Chegar segundo é pior ainda. na área tem desse problema, não chega nada fácil e sempre uma coisa totalmente diferente da outra. Mas, assim, do pouco assim, que você resumiu aqui para a gente, a princípio, eu colocaria essencialmente os vendedores também, porque a corretora, nessa parte de desfazer o contrato, desfazer a parte do negócio que foi firmada, eles tinham procuração do vendedor, ou o vendedor estava lá pessoalmente no cartório, ele assinou, fez tudo. Porque, assim, ele pode alegar uma legitimidade, né? O terreno, não, a escritura que foi feita de outra pessoa, de um terceiro, ele só fez a negociação. Então, acho que a corretora teria que estar para indenizar a fraude, se for uma fraude, né? Para indenizar essa propaganda enganosa, tudo isso que aconteceu, e os promitentes, no caso não foi nem promitente, né? Os vendedores, para poder figurarem e uma obrigação de fazer, até alguma coisa assim, no sentido de anular essa escritura. Diante de tudo isso, assim, eu acho que claro que teria que ler mais com calma e tudo, mas a princípio eu acho que o mais seguro seria mover contra todo mundo, entendeu? Inclusive, até pela questão do dinheiro. Porque, com certeza, o dinheiro não ficou na imobiliária, o dinheiro foi para o vendedor. Então, não que a imobiliária não tenha sua responsabilização, óbvio que tem, mas tem que chamar o vendedor também, tem que atrair o vendedor principal passivo para que ele responda e que ele assine a relação de contrato, ou seja lá como tiver a questão inclusive, das prestações ainda a vencer, cancelar tudo, mas chamando de fato. Inclusive, você comentou assim, mas eu só conheci uma pessoa que comprou, só teve contato no dia da escritura, então, assim, porém, a pessoa, a partir do momento que ela entregou para uma imobiliária, ela está assumindo ali o risco, né? Ela não pode agora falar, mas ele fez sem eu saber, eu não sabia e tal. Infelizmente, vai estar no risco da negociação que ele fez ali, da contratação que ele fez. Não tem como eximir esse. A gente estivesse do outro lado, a gente, de repente, arrumaria um argumento. Mas, assim, estando do seu lado, eu falaria que não poderia, de forma alguma, se eximir de qualquer responsabilidade. Porque na hora de receber, ele estava lá bonitinho para receber. Né? Sim, sim. A minha preocupação é a seguinte, que eu fazendo às vezes aqui do advogado do diabo, eu acredito que, por exemplo, assim que foi constatado o erro, né, o corretor, inclusive tem filmagem disso também, o corretor supostamente ligou para o proprietário, né? Não tem como a gente ter a certeza absoluta que ele estava ali falando com o proprietário, mas tudo parece que sim, né? A filmagem, o estresse do corretor, que é um dos sócios da imobiliária, ele ligando, falando, olha, você faça um favor, você não desconte o cheque, né, que era o cheque administrativo. Aí dava para ver pela resposta que ele já tinha descontado. Então ele falou, mas você já descontou? Né? Você, por favor, não gaste o dinheiro até a gente resolver, que qualquer coisa a gente faz o negócio. E a resposta foi, já gastei o dinheiro. Né? Enfim. E parece ser uma pessoa difícil e nem mais voltou à imobiliária. Bloqueou os corretores e mandou lá o pai e o irmão, que é um advogado. O pai acho que era corretor também, já foi acho que até delegado do CRES aqui na região. E disseram, olha, a responsabilidade é toda de vocês. Meu filho falou exatamente aquele lote. Vocês que enrolaram o comprador. Né? Então, como eu acho que não tem uma prova, né? Meu cliente não tem uma prova de que a alegação dos corretores é essa. Poxa, ele era o nosso amigo da Júlio Bogoricin de 30 anos atrás e ele fez isso com a gente. Ou seja, a minha preocupação é essa, a gente não tem uma prova cabal
contra os vendedores. Porque eles podem alegar, na minha cabeça. Não, muito pelo contrário. Quando eu cheguei lá na imobiliária, eu disse exatamente o dia que eu... Até tem um detalhe, quando eles estavam eles só conheceram o vendedor no dia da assinatura da escritura. Ele ainda falou, poxa, vocês viram lá como é legal, vocês têm vista mar, vocês veem o avião aterrissando ali no aeroporto Humberto Modiano, e eles até estranharam na hora, porque o terreno era no plano, né, não era em cima do morro nem nada, não tinha vista de nada, né, a vista era de árvore só. E aí o corretor meio que desconversou, e estava naquele afã ali de assinar a escritura dentro de cartório, entenderam que foi uma consideração qualquer e deixou para lá. Então, eu acho até que, na verdade, está arriscado os próprios corretores da imobiliária, e o erro foi tão grande que, quando o topógrafo mostrou, né, estava lá no lote que seriam os lotes, falou, não, isso aqui, na verdade, sequer faz parte do loteamento, porque esse loteamento vai até ali atrás. Isso aqui é uma área remanescente do loteamento, que pertence a fulano de tal. E a minha preocupação é essa, de trazer esse cara para o processo e ele alegar isso e eu perder tempo para citá-lo, né? Que o problema deu para ver que esse camarada é um pouco escorregadio. Então, para eu conseguir citá-lo, está arriscado demorar 1, 2, 3 anos para conseguir fazer o processo andar. Doutor Marcelo, eles não ficaram com esse vídeo? E eles sim. Esse vídeo é uma prova. Sim. E eles também, quando tiveram lá para visitar o lote, eles não tiraram fotos, não? Não chegaram a tirar foto, alguma coisa? Sim, não só tiraram foto, mas depois eles retornaram. Assim que no primeiro momento, o que ele entendeu é que só as metragens não estavam batendo. Que ele chegou lá com uma trena, né? Não foi nem com trena, ele fazendo em passos assim. Compraram 2 lotes, na verdade, né? Ele e a esposa, o casal. Até porque eles têm 2 filhos, já pensando em herança, essas coisas. E assim que eles chegaram no terreno, começaram a medir os passos, falaram, olha, não está batendo. Aí ligaram para o corretor, falaram, olha, cara, eu estou aqui, não está batendo. Eu acho que a chácara avançou no nosso lote. Para eles, era só uma questão de metragem. Aí, no dia seguinte, quando chegou lá o corretor com o topógrafo, aí ele tá, o proprietário, o meu cliente, filmando tudo. Está tudo muito bem filmado, com áudio muito claro, o vídeo também. O topógrafo abre a planta em cima do capô e a firma categórica fala, não, você está enganado. Esse lote que você vendeu para eles não é aqui, é lá em cima daquele morro. Aí, coitada, a proprietária ficou em desespero, né? Mas como assim? Em cima daquele morro, não tem rua lá, não tem nada, você só mata. Aí ele falou, exatamente. Então, foi até aberta a rua, 30 anos atrás, quando foi feito o loteamento. A mata tomou conta, aquilo não foi vendido, e ali não tem nem acesso. A gente até chega através de uma trilha, né? Se tiver de bota, tem muita jararaca ali em cima. A gente dá até para chegar lá, que é no meio do mato. A vista é bonita, realmente, mas não tem água, não tem luz, não tem rua. Como é que a senhora vai construir ali? Né? E aí foi aquele desespero e o corretor não, afirma categoricamente, é aqui sim. E o topógrafo falou, não, senhor, não é de jeito nenhum, vamos ver aqui no mapa. E, ou seja, tudo filmado. Tudo, e eles assumem através do WhatsApp, olha, nós assumimos aqui o erro, a gente vai resolver isso, e não fizeram nada, a verdade é essa. Né? Só falaram, não fizeram, tanto que eu cheguei lá para tentar resolver amigavelmente, não teve jeito, vou ter que ingressar com a ação. Então, eu acho que, nesse caso, não é nem necessário chamar, porque eu consegui a nulidade, né? Porque o proprietário acreditou que vai negar. Eu não, eu fui ao imobiliário e falei, olha, meu terreno é lá em cima do morro, né? Vista linda, tem vista para o mar, é uma questão de abrir a rua e, ou seja, faz parte do loteamento, né? Ou seja, está registrado na prefeitura o loteamento, pode construir, mas é uma construção mais cara, né? Vai ter que abrir rua, vai ter que levar água, levar luz, isso que é inviável. Economicamente não vale nada, a verdade é essa. Marcelo, Diego falando, tudo bem, boa noite. Considerando o que está acontecendo aqui, nos relatando, a fim de prova, tem uma resolução do sistema Porto-Cresce que fala que toda transação imobiliária tem que ter uma autorização de compra e venda. Então, o proprietário passou, quer dizer, deveria ter passado, isso que deveria ser a prática, para resguardar todo o negócio jurídico, uma autorização dando à imobiliária o poder de negociar aquele imóvel. Assim como na locação, a gente também pega uma autorização que faz. Então, a fim de prova, seria interessante descobrir se há essa documentação e também colocar nos pedidos, incluir nos pedidos da inicial
esse pedido para que a imobiliária ela forneça, caso você tenha feito, e a nossa hierarquia é colocar todo mundo no papo possível. Como você já recebeu, não tem como conseguir direcionar apenas a imobiliária. Se ele não tiver o móvel de vendedor, ele tem que ficar fazendo. A gente tem que receber o preço por vendedor. Entendi. É porque eu estava querendo evitar exatamente aquele tempo que eu ia demorar para citar, porque sabe que quando a gente tem um réu liso, é complicado, né? Conseguir, mas tudo bem, eu até conheço bem os oficiais de justiça aqui, a gente faz aquele cerco e acho que em menos de um ano eu consigo citar. Não, mas obrigado, porque eu estava tentando me esquivar dele realmente porque é difícil, né? Essa questão da citação é o que mata a gente, né? Doutor Marcelo, tem investimento do vendedor. Que ele vai ficar com o dinheiro? Vai ser desfeito o negócio? Não tem, assim... Eu estava pensando em não desfazer o negócio. Ou seja, estava pensando só em si. Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, quando há um fato de serviço, né, como foi o caso ali, ou seja, eles induziram em erro os clientes, fizeram ele pagar por um lote que não era o lote que estava sendo vendido, eu buscaria a indenização integral da imobiliária, pedindo já desconsideração da personalidade jurídica, já que eles falaram que a empresa está sem dinheiro, atacar direto o patrimônio dos sócios, até porque, né, no CDC é mais tranquila essa desconsideração da personalidade jurídica, basta demonstrar uma insuficiência financeira, que eles já falaram, inclusive, que pegaram empréstimo em banco para continuar com a empresa aberta, e atacar direto o patrimônio, tentar fazer o processo andar mais rápido, né? Atacar e eles depois que fiquem com o lote, ou seja, claro, mencionei, inclusive, um pedido final para que o lote passe para o nome da imobiliária ou para terceiros a rogo deles, enfim, para evitar um enriquecimento sem causa, né? Mas que eles indenizem integralmente o valor pago, escritura, registro, o IPTU, ITBI, enfim. Doutor Marcelo, a gente ficou com uma dúvida aqui, então, agora nessa sua última fala, com relação ao pedido, porque você disse que não está com interesse de desfazer o negócio em si, de anular a escritura, a compra e venda. Mas aí, eu acho que fica um pouco, não sei se fica um pouco incoerente, porque você está querendo pedir a devolução total dos valores para a corretora, em razão da vida fraude que eles cometeram, mas os compradores continuarem com o lote, é isso? Não, no final, ou seja, até porque o mínimo de garantia que eles mantêm é a propriedade, já que está registrado no nome deles os lotes, né? Apesar de... e assim que eles indenizassem integralmente, né, que o juiz ou adjudicasse em nome da imobiliária os lotes ou transferisse através de uma cessão, uma compra e venda mesmo, ou seja, ou, né, uma compensação ou algo que valha, né, eu não sei agora bem qual o instrumento, mas que passasse para o nome já que eles vão indenizar pelo valor da compra, pelas despesas que eles tiveram, que a imobiliária fique com os lotes para ela, que são lotes difíceis de serem vendidos, né? E você imagina, é um lote que não tem acesso, você não tem acesso de carro, você não tem água, você não tem luz. Aqui em Búzios existe uma tal de medida compensatória ambiental que é caríssima, né? Ou seja, quando você pretende construir aqui, você é obrigado, além da topografia, a apresentar um censo florístico. Então, é um botânico que vai ao terreno e ele etiqueta todas as árvores. A árvore aqui para eles é um arbusto com 1 metro de altura, com uma grossura de um dedo mindinho, para eles é árvore. Então, tudo aquilo ali é etiquetado e, dependendo da espécie, existe um valor de medida compensatória. Como é uma mata virgem, deve ter muita aroeira e tudo mais, é um absurdo de caro. Você paga ali 60, 70 mil reais só de medida compensatória para poder limpar o terreno, para poder construir, né? E independente de você pegar um terreno limpo aqui, eles pegam uma foto do Google Earth de 10 anos atrás e falam, aqui tinha uma mata, você vai pagar a medida compensatória. Aqui em Búzios é complicado, aqui não é fácil não. A parte do meio ambiente aqui é complicada. Então, a minha pretensão era exatamente pedir o ressarcimento pelos danos integralmente, que foi o valor que eles despenderam para um lote que eles não queriam, né, que houve ali um erro essencial quanto à coisa,
eles indenizariam, a imobiliária indenizaria no valor e depois ela adjudicaria, ou seja, ficaria com a propriedade desse lote, venderia para terceiros, ou seja, exatamente para evitar o enriquecimento sem causa dos meus clientes. Né? Eles não vão ter indenização e ficar com o lote. Só que eles ficam com o lote até a indenização. Havendo a indenização, né, aí isso tudo bem. Houve indenização, está liberado o lote para vocês, transfira para vocês. Vai ter que pagar imposto de novo, vai ter que pagar uma escritura, né? Enfim, isso aí não vai ter jeito. Eu entendo que esse seja o caminho mais rápido do que eu botar. Porque o que acontece? Se eu trouxer o vendedor, aí eu já vou pleitear uma nulidade, né? Eu vou pleitear ali por erro essencial, né? Ou fraude, né? Ou seja, ou ouvidolo, são aquelas hipóteses do Código Civil, né? Em que a gente requer a nulidade do negócio, a anulabilidade, melhor dizendo, né? Ou por erro essencial quanto à coisa, que ali, sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, se eu estiver vendendo um lote, e na verdade é outro, há um erro essencial quanto à coisa. É uma das hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico. E a outra seria a fraude, né? Um dolo, por exemplo, aqui fica mais difícil de provar que houve dolo, em especial do vendedor, porque eles não têm nada contra o vendedor, né? Ou nenhuma prova assim, que o vendedor, de fato, induziu em erro a imobiliária. Né? A imobiliária diz isso. Não, esse cara aí agiu de má fé, ele veio aqui dizendo que era num lugar e, na verdade, era em outro. Eles dizem, mas não provam, né? Boa noite. Quem está falando aqui é a Sula. Deixa eu te falar uma coisa. Oi, doutora Sula. Tudo bom? Tudo, querida. Aí, olha só. Está faltando aí um dominozinho. Você que é dono de custo, já sei. Quando esse cidadão comprou esse terreno, ele não recebeu um RGI ou um documento onde se tinha discriminação e a metragem, tudo mais do imóvel, para fazer essa escritura pública? Sim. E ele... Escuta um pouco. Né? Então, ele tinha um RGI, né? Sim. Esse RGI dizia que ele estava comprando o lote X, metragem, confrontação, papapá. Aí ele estava comprando. Essa ônus reais, que foi objeto da escritura, discrimina o lote que ele comprou? Sim, com as confrontações e tudo mais. Lote 17 da quadra 48, que faz lindeiro ao lote tal, né, com tantos metros de 20 de frente por 40 de lateral e 20 de fundos, 800 metros quadrados, tudo discriminadinho. Mas só que não diz a exata localização, né? Diz que é lote 17 da quadra 48. O corretor tinha certeza absoluta que era onde ele mostrou, que era do lado de uma chácara. Tanto que foi o que interessou a compradora. Falou, opa, aqui pelo menos eu tenho um vizinho, tem luz, tem água, é plano, que é rua de terra, né? Então, lugar plano, próximo aqui à rua principal, ali próximo à entrada do Aretê. E quando chegou lá com o topógrafo falou, não, isso aqui não é aqui não, isso aqui é lá em cima do morro. Aí o próprio corretor tem a filmagem, o corretor falou, não, rapaz, você está enganado, eu tenho certeza absoluta que o lote que ela comprou é esse daqui. Marcelinho, isso aí, o que acontece é o seguinte, quando o topógrafo foi lá, chamado pelo corretor, ou quem quer que seja, e que detectou que aquele lote que estava discriminado naquele RGI, o qual foi objeto da compra da escritura de compra e venda. Não era ali onde ele estava visando, mas era lá em cima, mas essa ônus reais era desse imóvel lá em cima. Isso, exatamente. Exatamente, existe registro, existe ônus reais, só que é lá em cima, não no lote que ele estava mostrando. Acho que você vai ter dificuldade nisso aí. Agora, o vendedor realmente se apresentou a documentação para venda do imóvel que era lá em cima e não estava presente quando o corretor mostrou o lote aqui embaixo, que não era o lote a ser vendido, ele realmente não teve essa má-fé. De qualquer maneira, eu chamaria o vendedor para fazer esse esclarecimento e corroborar que quem estava usando de má-fé era a corretora. Perfeito. Então, eu não chamo ele como réu. Então, não chamo ele como réu, chamo ele como testemunha. Seria isso? Chama ele como réu. Ele depois vai
A corretora vai alegar que já passou o valor para ele. Sim, porque o que acontece? A corretora, quando vendeu, ela passou para o Manuel, que era o vendedor, o valor do documento. Então, esse seu cliente foi para o Manuel, que era o vendedor. Perfeito. Então, que vinha aqui em juízo e disse, olha, você vai entrar contra a corretora das 11 contra o Manuel. A corretora vai ter a defesa dela, e o Manuel vai ter a dela. A partir daí, você vai saber qual é o segundo caminho que você vai tomar. Por quê? Porque você tem uma compra induzida a erro por mostragem de localização diferenciada por um corretor. Esse corretor, pessoa física, não é dono da corretora. Sim. É sócio da corretora. É sócio. Então, você vai entrar contra a corretora, vai entrar contra o vendedor, e o vendedor vai dizer, olha, eu dei para ele vender, foi isso. Então, mas eu recebi o preço do terreno que eu estava vendendo e a documentação entregue foi do meu terreno, porque, pelo que eu sei, a documentação é do terreno do vendedor. Então, ao erro foi do corretor. Sim. O vendedor vai estar ao lado para mostrar ao juiz, pode ser que ele venha pedir consideração, sair, tudo bem, vamos ver o que o juiz vai dizer, mas para poder dizer que o preço foi pago ao Manuel. Agora, o seu cliente, ele está um pouco frágil, na minha opinião, porque ele deveria ter ido ver a localização do terreno antes da compra. Principalmente se tratando de um loteamento. Mas ele foi antes. Ele questionou, inclusive, olha, vocês têm certeza que o lote é esse aqui mesmo? Tem certeza quanto à medição? Tanto que no dia, depois que eles fizeram a escritura e tudo mais, que aí ele foi lá fazer a medição, já para começar a querer construir, aí que ele falou, opa, peraí, não está batendo, essa metragem não está batendo. Então, e aí que o corretor falou, não, você pode ficar tranquilo, amanhã eu estou com o topógrafo aí, ele vai confirmar que o lote é esse que eu te vendi. A tua prova, tá? É o topógrafo, onde diz que o terreno que foi vendido não foi aquele que foi mostrado. Tem que arrolar como testemunha. Vai arrolar todo mundo como testemunha, chamar o topógrafo, chamar todo mundo. Mas você chama o vendedor porque o vendedor está com o dinheiro. Ele vai dizer ao juiz o seguinte, não, eu recebi o preço do que eu vendi. Tanto que a documentação entregue está aqui e tal. Agora, eu quero sair fora, porque quem tem que responder isso pelo erro ou pela indenização é o corretor, que induziu a ele. Acho que você vai ter que... Então não tem jeito, eu tenho que botar o cara mesmo, né? Entendi. Vou trazer, é claro, porque certamente ele vai ficar do meu lado contra a imobiliária, do lado do meu cliente contra a imobiliária, ele não vai assumir, ele vai provavelmente alegar, olha, eu informei onde é que era a localização correta. Quem agiu de má fé foi a imobiliária, que sabia da dificuldade de vender um lote no alto, sem acesso, e enganou o cliente aqui. Claro que ele vai usar esse argumento, é mais paciência, né? Mas é bom que é mais um chute na canela lá dos corretores, que não quiseram fazer um acordo. Você está vendendo muito terreno aí? Mas, gente, obrigado. Ele está vendendo muito terreno? Caramba. Sim. Manda um abraço aí para ele. Por falar nisso. Manda um abraço. Sim, ele está com bastante... Rapidinho. Um abraço. Um abraço, Sula, querida. Obrigado, Sula. Você é minha mestre, você sabe disso, né? Você é minha mestre. Só uma pequena observação. Se você vai fazer o desfazimento, vai tentar o cancelamento do negócio, a anulação do negócio jurídico, você tem que chamar o vendedor, tá? Com parte do qual assim, pedindo a restituição da redução dos valores pagos aí, descontar a devida condição. Bom, ou para pedir perdas e danos, uma diminuição do valor em virtude do erro do negócio, porque os compradores resolveram ficar com o terreno, não, tudo bem, a gente, já que está aqui, vamos ficar. Vai pedir só um dano material e moral à imobiliária, a corretora lá de imóveis,
de qualquer forma, apesar de chamar, mas aí lá nos pedidos é diferente, o que você vai pedir vai ser diferente. Atenta para esse lado aí, para não perder um pouco de foco lá como você vai finalizar essa parte aí, tá? Entendi. Não, sem dúvida. Eu estava tentando fugir disso, doutor Ângelo, exatamente, mas obrigado aí pelos conselhos e realmente, ponderando melhor aqui, sem dúvida nenhuma, eu tenho que trazer eles para o bolo passivo é porque eu já estou prevendo que eu vou ter uma dificuldade enorme para citá-lo, né? Até pelo endereço que ele passa, você vê que ele tem... Só entre a promessa de compra e venda... entre a promessa de compra e venda e a escritura, e outros já passou 3 endereços diferentes. Então, aquele camarada que eu sei que, para citá-lo, eu vou ter que rebolar, né? A gente sabe que a citação está continuando o processo, né? Marcelo, pede para citar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone. Vamos inovar aí, mete pronta. Boa sorte. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Vou ter que trazer ele, porque ele realmente bloqueou o telefone. Para você ver, os corretores imobiliários sequer passaram o número de telefone do proprietário para eles tentarem entrar em contato. Ele já falou que já gastou dinheiro, que fez tudo certo, enfim, mas não tem jeito, né? Eu vou ter que trazê-los para o processo. E reformular meus pedidos, né? Pedir a nulidade, a devolução do dinheiro, não havendo possibilidade subsidiariamente ou sucessivamente que a imobiliária indenize integralmente e adjudique o imóvel em nome dela, né? Acho que vai ser a melhor forma. Gente, obrigado. Né? Não tem como escapar. Eu estava tentando quebrar a cabeça aqui de um jeito de tentar demandar só contra a imobiliária e buscar só ressarcimento. Né? Só ressarcimento. Então, quebra-cabeça, né? Para a gente tentar ir pelo melhor caminho, para perder menos tempo, porque a justiça já é tão lenta e a gente toma um caminho errado que piora tudo. Mas aí tomara que a gente tenha conseguido ajudar aqui de alguma forma, a ideia que a gente trocou. Tem mais alguém que tenha mais alguma pergunta, algum tema? Ou se você ainda tem mais alguma pergunta também. Posso trazer meu segundo pepino? Só eu que tenho problema, meu Deus do céu. Ai. Cadê? Não, vou dar chance para os colegas também trazerem seus problemas, ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Não? Obrigado. Hoje está contigo mesmo. Eu não consegui fazer a foto, mas eu estou procurando aqui alguns que talvez já tenham no arquivo. Obrigado. Então, vamos lá. Vou para o meu segundo pepino, hein? Ninguém tem outro pepino, não? Seu dia. Vou lá com você. Pode ficar e chutar aí. Posso mandar? Então, vamos lá. Esse é um tema mais sensível, né? Porque esse daí já envolve o nosso atuar como profissionais. Eu peguei um outro caso aqui e eu fiquei realmente perplexo com a atuação do nosso colega. Claro, não vou citar nomes para não ser deselegante aqui, nem em relação ao nosso colega, e acho que não tem necessidade disso também. Não, o nosso intuito aqui é mais discutir o direito. Mas, enfim, um cliente ele comprou uma casa, fizeram verbalmente uma promessa de compra e venda, chegaram a colocar a termo essa promessa de compra e venda, mas o meu cliente não assinou, né? Não assinou essa promessa de compra e venda, deu o sinal, era uma casa de 2 milhões e 100, ali na Ferradura, deu 200 mil de sinal, ou seja, houve alguns atrasos nos pagamentos, de acordo com o que estava estipulado ali, acho que eram cerca de R$ 30 mil por mês, com algumas intermediárias de 200 mil, 300 mil, uma coisa assim.
Enfim, só sei que ele chegou a pagar cerca de 600 e poucos mil reais e, de acordo, como houve alguns atrasos e tudo mais, houve o pedido de rescisão do contrato com a perda das arras, né? E a reintegração de posse, né? Já estava morando no imóvel, havia gasto mais de 100 mil em benfeitorias. Enfim, para ele não tinha a menor ideia que ele poderia perder o imóvel. E estava viajando, ele é um lutador de MMA, estava fora do Brasil e tudo mais, a esposa grávida. E, enfim, arrumou um colega aí que não atuou da forma correta, acabou havendo a reintegração da posse, a esposa dele, com 8 meses e meio de gravidez, teve que sair sem ser avisada em 24 horas. Na hora, chegaram advogado do Justiça, teve que sair da casa. E, para piorar, na defesa do colega, o que ele fez? Como não tinha um contrato assinado, ele assumiu que havia um contrato. Ele assumiu que havia um contrato, ou seja, porque se ele não assumisse que havia um contrato, eu acho que ali poderia até não serem cobradas arras, né? Ou seja, não perderia o valor das arras, que era um alto valor, né? 200 mil reais. E foi piorando, não fez uma reconvenção, ou seja, para requerer os 450 mil que ele tinha pago além das arras, né? Já que houve a reintegração, o contrato foi rescindido. Primeiro que ele assumiu que havia um contrato, eu já achei um absurdo. Se não tinha um contrato assinado, né, ele poderia ter alegado que não havia um contrato, estavam só em tratativas e não perderia as arras. Depois, não reconviu, né? Ou seja, ele não entrou com a reconversão para requerer os 450 mil que tinha pago a mais, né? Senão haveria um enriquecimento sem causa. O juiz, inclusive, na sentença, falou sobre isso. E, para piorar, o infeliz, só posso chamar assim o colega, o autor, quando ele ingressou com a ação pedindo a reintegração e o valor das arras, ele deu ao valor da causa o valor das arras, 220 e poucos mil, que eram os 200 mil atualizados, 210 mil atualizados, 220 mil, vamos dizer. Ele falou, não, olha, o valor da causa, na verdade, é o valor da casa. Então, o valor da casa são 2 milhões e 100 mil reais, hoje estamos brigando aqui por 2 milhões e 100 mil reais. E, prontamente, o advogado do autor concordou imediatamente, por óbvio, né, recolheu mais 36 mil reais de custas, que já extrapolava o teto à época, e, claro, né, ele assumiu que havia um contrato, assumiu que não tinha, que estava em atraso, né, 2 absurdos. E depois não reconviu pedindo 400 mil. E, para piorar, ainda atribuiu à causa o valor de 2 milhões e 100. Então, redundou numa condenação que levou uma sucumbência de 210 mil reais, que hoje é ajustado, deve estar em 300 mil. Está desde maio aqui para o juiz se pronunciar quanto uma oposição de embargo de declaração. Aí a minha pergunta, né, depois dessa aberração jurídica toda que o colega conseguiu fazer para o cliente dele, cabe um pedido de indenização contra o advogado por tamanhos erros crassos que ele cometeu no processo, assumir que havia um contrato, ou seja, alterar o valor da causa para 2 milhões e 100, que levou a uma sucumbência, né, de mais de 210 mil reais, isso se ele não apelar, porque aí pode aumentar mais ainda, né? Enfim, e não requerer, tudo bem, não requerer através de reconvenção, é o que eu vou requerer agora, né, o valor de volta. Mas, enfim, perdeu essa oportunidade também, né? A gente está falando disso no processo de 2018. O que vocês acham? Cabe alguma coisa contra o colega? É um tema chato, eu sei que é sensível, desculpa, né? Acho que todos nós até um dia podemos passar por isso, mas eu achei que houve muitos erros ali, muito gritantes, né? Aí o cliente está indignado e foi uma pergunta que ele me fez. Eu falei, olha, vou dar uma estudada, apesar de fazer parte de conselhos aqui da Ordem, mas são conselhos voltados ao direito imobiliário, nunca fiz parte de corregedoria, sei lá, de qualquer órgão de correção de colegas, né? Então, queria saber a opinião de vocês, né? Se cabe ou não cabe. Claro que eu pretendo não fazer isso, porque eu não gosto de demandar contra colega, né? Por mais grosseiro que seja o erro do colega. Esse contrato, ninguém assinou. Marcelo, só uma dúvida aqui. Ele, independente do que ele tenha que fazer contra o advogado que ele pretende, gostaria, ele também, depois disso, ele tomou alguma medida de entrar com
com alguma ação, pedindo a devolução dos valores que ele pagou, alguma coisa assim, porque eu acho que isso não entrou no mérito, né, da outra ação que ele perdeu. E ali foi para devolver o imóvel, ele devolveu o imóvel. Acho que com relação aos valores que ele pagou, ele tem direito, o vendedor, de algum valor, vamos dizer assim, mas não tem direito a ficar com tudo que ele pagou, né? Então, eu acho que tem uma ação pedindo a indenização pela devolução dos valores pagos. Né? Perfeito. Mas a minha pergunta era contra o advogado, que errou absurdamente, né? Porque, na verdade, só do fato do advogado ter atribuído a causa, era uma causa de 227 mil, que era uma causa em que o autor pedia a reintegração na posse do imóvel, haja visto o inadimplemento do contrato, e a retenção das arras, né? Ou seja, os 200 mil reais pagos como princípio sinal de pagamento, o comprador, que é meu cliente, perderia. Tudo bem. Aí o infeliz do advogado dele contesta, assumindo que havia um contrato, que o contrato não havia um contrato assinado, que eu já achei um erro terrível. Depois, para piorar, além de assumir que havia um contrato, assume que houve inadimplemento, ou seja, se você não assume que tem um contrato, não é que você falar inadimplemento de cláusulas, de tempos, né? Foi outro erro. E para piorar, ele pega uma causa de 200 mil, depois que assume que houve inadimplemento, que assume que é um contrato que não está escrito, e eleva o valor da causa para 2 milhões e 100. Ou seja, ele quebrou as duas pernas do cliente e ainda botou 2 milhões e 100 para ele pagar uma sucumbência, que seria de 20 e poucos mil reais. Ele vai pagar uma sucumbência agora de 200 e poucos mil reais, fora 40 e poucos mil reais de custas. Ou seja, ele vai levar um prejuízo de mais de 300 mil reais pela péssima atuação do colega, né? Ele chega a beirar má fé isso, né? Eu até falei, olha, eu não consigo acreditar que um colega seja tão tapado para assumir que tem um contrato que não existe, que não foi assinado, assumir que você está inadimplente e elevar o valor da causa. Ou seja, ele falou que você está errado e ainda pega o valor da causa de 200 mil e joga para 2.100. Né? O advogado do autor só faltou soltar fogos, né? Ele falou, opa, na hora, já pagou umas 36 mil de custas, né? Tem esse problema, né? Tem 40 e poucos mil reais de custas processuais aí. Então, ele deu um prejuízo para o meu cliente de quase 300 mil reais. Aí minha pergunta é essa: cabe uma ação contra o advogado, já que os erros ali são grosseiríssimos, né? Não são... Acho que um ex-aluno meu, o doutor Ângelo, pode falar isso, né? Que já foi meu aluno. Acho que o aluno meu nem de primeiro período cometeria um erro tão crasso, né? De assumir um contrato que não está assinado. O seu cliente, que hoje é seu cliente, né? Ele fez um contrato, ele foi comprar um imóvel de 2 milhões sem contrato. Sem contrato, exatamente, sem contrato assinado. Não nem particular, ele fez. Primeiro a gente dá uma coça nele, depois nós explicamos. Búzios é diferente, gente. Búzios aqui acontece coisas que só em Búzios acontecem. Nossa, a gente está comentando aqui que deve ser muito rico, porque uma pessoa para comprar, é o que eu vivo falando, assim, na minha rede social, que a gente, o quanto as pessoas não dão valor para, assim, a importância de ter um advogado para assessorar em tudo na vida, tudo. Quanto mais numa compra de um imóvel, alugar um imóvel, e aí você vê, né, como hoje em dia, com tanta internet, com tanta coisa, as pessoas ainda fazem coisa de boa, né? E com o advogado fez contrato com ele está ruim, ou não? Eu vou ter que encontrar com ele daqui a pouco, né? Eu vou encontrar com ele daqui a pouco. A gente teve só uma primeira conversa, eu entrei nos processos aqui, eu fiquei de queixo caído. E eu vou encontrar com ele daqui a pouco até para ter esses vários detalhes, né? Se ele tinha contrato com o advogado. Só que ele falou que, Marcelo, o advogado realmente não é um advogado novo, está começando, não tem recurso para me devolver esses 200 mil que eu vou perder. E esse rapaz tem alguns bens, ele tem uma condição financeira boa, né? Ele já foi candidato a prefeito aqui de Búzios, inclusive, então tem a declaração de bens dele lá, tem vários imóveis.
Então, provavelmente, claro que os advogados, né, já diligenciaram, já levantavam o patrimônio dele, e eu já até orientei, falei, olha, cara, pelo menos dinheiro tira da sua conta, porque vai ser a primeira coisa que os advogados vão pedir é penhora online. Se tiver o dinheiro na sua conta, você já perde isso. Agora, já um imóvel, né, você ganha mais alguns anos aí, até marcar praça, penhora e tudo mais, né, você vai ganhando tempo, mas, enfim, é um tempo também que não é tão vantajoso, porque é um tempo de juros de R$1 ao mês, com anatocismo ainda por cima, né? Então, não tem essa vantagem toda desculpe o termo aqui, coloquial, embarrigar uma dívida dessas, sendo já transitada em julgado, né? Recomendei, inclusive, que ele nem recorra. Eu falei, poxa, mas né, você recorrer disso aqui só vai aumentar a sua sucumbência de 10% para 15% ou 20%. Né? Agora, paciência, né? Olha, doutor Marcelo, é assim, né? O senhor já é um advogado mais que a gente aqui, mas, então, eu acho que o seu cliente tem meios, assim, de buscar aí, de repente, de alguma forma, processual ou junto da OAB, mas, assim, é uma coisa que eu não tenho muito como opinar, porque não é muito a minha atuação, assim, nunca fiz, então, mas eu acredito que sim, eu acredito que sempre tem uma forma, né? Pagou 600 mil até agora. Pagou 600 mil. Para te pagar, entraram com uma ação pedindo a Integração. Porque ele atrasou algumas parcelas da entrada. Mas eu tô falando, se não tem contrato, como é que você vai fazer essa uma parcela? Vai ser uma advogada sub. estamos aqui numa Mas não é errado assim, discussão vai aqui. dar uma coisa que não tem nada ajustado. Você sabe que tem um contrato verbal, você pode fazer. Enquanto o pessoal está aqui pensando numa solução, Carol, mais alguém aí com alguma Ele comprou pergunta? através do contrato verbal, que acabou transcorrendo agora um contrato que tem alguma coisa. E aí, o pessoal que está online, não quer dar uma opinião sobre alguma coisa, tudo aquilo que o doutor Marcelo falou? E aí, gente? Vamos botar fogo aí para ver. Onde ele manda cobrar. Então, não dá para você vai fundamentar. Ninguém é obrigado a fazer nada, senão através de lei ou de contrato. Se o contrato é verbal, você tem a obrigação de parte a parte, concorda? Se o cara disse que ia comprar, o outro recebeu, então, para mim, já se aperfeiçoou aí. Outra coisa do nosso querido Silvio Capanema, porque fala outra coisa que pode. Outra coisa. Dá licença, Marcelo, querido, grande abraço, Tânia aqui, segunda secretária, falando com você. Boa, doutora. Aqui, mas você fecha o seu ouvido. O que eu acho? Estou até lembrando o nosso querido, saudosíssimo, maravilhoso, amado, sempre nunca esquecido, Silvio Capanema. O que acontece? A partir do momento que você chega para uma pessoa, quer comprar o imóvel dela, você vai lá, paga um determinado valor, a pessoa recebeu. Então, o que acontece? Você fez um ajuste, mesmo que verbal, mas se aperfeiçoou ali a vontade das partes. Escrito ou não escrito, existe uma contratação, correto? Tanto assim, ele recebeu uma parte, depois eu pago outra parte, e tanto assim que o outro quis desfazer, com base em quê? E não a solução e não o complemento dos pagamentos que foram avançados. Bom, tudo isso é fato, beleza? Perfeito. Então, é um crítico que leva, obviamente, a obrigações de parte a parte. Concorda até aí? Até a parte beleza. Então, o que acontece? O que o advogado ia fazer? Se você não tem um documento escrito, mas tem obrigações de parte a parte assumidas e que parcialmente foram cumpridas, como é que você vai entrar para desfazer aquele negócio se você não tem um negócio? Objeto impossível? Não é um objeto impossível, porque o objeto está ali, o imóvel e as parcelas foram pagas. Então, eu não entraria contra o advogado, porque ele não tinha nenhum outro, vamos dizer assim, nenhum outro meio de fazer com que aquele ajuste existisse. Porque como é que ele vai fazer? Aqueles que não têm contrato, tem que fazer o quê? Tem um contrato ajustado verbalmente. Agora, realmente, o valor da causa é que eu achei que ele deu um bobeira a ele, entendeu? Mas
É aquele negócio. Você vai fazer o quê? E agora eu não sei, mas já houve sentença, já houve tudo. A sentença foi com base em quê? A sentença justifica o contrato? Como é que foi? Sim. A sentença justificou o contrato com base na confissão de que havia um contrato, de que havia inadimplemento e para piorar, ele pediu para subir o valor da causa, porque, na verdade, quando o advogado, na minha opinião, corretamente ingressou com a ação, ele pediu a reintegração na posse do imóvel, né, a resolução do contrato, a rescisão do contrato, por inadimplemento, isso tudo confessado pelo advogado do réu, que era o meu cliente, que hoje é meu cliente, e só que ele pediu que o valor da causa fosse modificado, e porque inicialmente o autor ingressou pedindo só que o proprietário retivesse as arras, que eram R$210 mil, e normalmente, né, na maioria dos contratos de compra e venda, né, que se o vendedor desiste ou fica inadimplente, ele perde o sinal, então é praxe, né, e claro, constava isso do contrato, 416 ou 420, e como realmente ele assumiu, né, que estava inadimplente, ou seja, algumas prestações e tudo mais, até substanciais, então, ele assumiu que estava inadimplente, que havia um contrato, só que até aí tudo bem. Até aí, foi como a doutora colocou, mesmo ele não tendo assinado, eu acho que a própria troca de e-mails, os pagamentos, né, que foram feitos, segundo, né, o nosso saudoso Capanema, está aperfeiçoado o contrato, né? Até porque ele estava na posse, estava morando no imóvel, né? Então, mais do que isso, né, ou seja, estava mais que provado o aperfeiçoamento do contrato. Agora, ele aumentar o valor da causa para 2.100 é que foi um tiro no pé, né? Porque a sucumbência se daria em cima de 200 mil. Né? Pois é. Aí eu achei que... Aí, nesse ponto, eu acho que foi bobagem. Mas, com relação ao contrato, sinceramente, eu não sei se agiria diferente. Eu iria... diferente esse contrato. Porque aí, pelo menos, você tem que usar um pouquinho de vamos dizer assim, de lealdade e de bom senso. Como é que eu vou dizer que não tem um contrato? Então, ele é doido, maluco, vai chegar lá. Ainda tem os e-mails, provavelmente, que eles devem ter trocado e-mails cobrando. Sim. Então, um reconheceu e o outro também aceitou. Então, nesse ponto, eu absolvo o advogado, desculpa o termo, mas não sei se é por unanimidade, se é por 2 ou 3-1. Tá ótimo, doutora, obrigado. Não, eu mesmo falei para o meu cliente, que eu não demando contra colega, né? Eu não demando contra colega. Eu falei, não é questão de corporativismo, apesar do erro dele ter sido grosseiro demais, em especial no que tange ao aumento do valor da causa, que gerou aí, né, uma sucumbência que seria de 20 mil para 200 mil, mais do que isso, inclusive, só de custos, 40 mil reais. Né? A segunda greve que ele pagou foram de 36 mil. Né? Hoje seria de 60 e poucos, né? Subiu para 79 mil reais, 79, não sei, 69 mil, acho que o teto hoje, 69 mil alguma coisa, sendo que é importante, agora fugindo um pouco do tema, né? Falando de custas, eu tive uma causa aqui que o valor foi considerado alto, e aí eu fui lá no 8º andar, no fórum, para tirar dúvida em relação a esse valor do teto, né, da taxa judiciária, não das custas, da taxa judiciária. E teve uma alteração da lei em 2021, dezembro de 2021, e passou a viger, acho que em abril, em que, se ultrapassar o valor de 10 mil salários mínimos, o valor da causa, o valor desse teto dobra, vai para 149 mil e alguma coisa. Né? 149 mil e alguma coisa. Então, fiquem atentos a isso também. Né? Doutores, muito obrigado mais uma vez. Dá uma saudade enorme desse pinga-fogo. Eu estou com outros pepinos, mas eu não vou tomar a noite toda, não. Eu queria fazer já de plano aqui um convite. A esse ano, a gente não vai... A gente pretendia fazer um evento grande aqui em Búzios, apesar do nosso primeiro evento ter sido um sucesso, a gente com muito pouco tempo de preparação, né? Ou seja, foi difícil coadunar aqui a OAB junto com a BAME, porque estava em mudança de endereço e tudo mais. Mas no começo do ano que vem, a gente vai fazer um grande evento e já com um tema bastante interessante, que eu já chamo a atenção de todos os colegas aí para que a gente comece a estudar, a tal da tokenização imobiliária. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Ou seja, trazendo o mercado imobiliário aí para o mundo digital.
né? Ou seja, compra com criptomoedas ou tokens, né? Que, na verdade, não são criptomoedas. Vai ter um evento bastante interessante agora, dia 29, né? Depois eu passo para a Carol para passar para todo mundo. Eu acho muito interessante que quem puder participar e compareça, porque realmente é o futuro, né? Isso, inclusive, vai mexer muito com a questão cartorária, a questão de transmissão de imóveis. Oi, doutora. Então, doutor Marcelo, nós tivemos, eu fiz até, não sei se já pôde assistir alguma vez, toda quarta-feira a gente tem o Chega de Café, que é meio-dia, no Instagram, ao vivo. Toda quarta-feira a gente traz um convidado para falar sobre um tema. E tem umas 3 semanas que eu trouxe a doutora Jéssica Arieira, que ela é advogada especialista em franchise e também fazia assessoria de due diligence, de compliance para toda essa parte de criptos e etc. E ela trouxe para a gente esse tema. Ela disse sobre o metaverso, né, na apresentação das unidades, ou seja, ao invés da construtora montar fisicamente um quarto, a sala, o apartamento inteiro, né, mobiliar e fazer aquele apartamento modelo, você coloca um óculos e você faz uma visita através do metaverso, você escolhe móveis, a cor da parede, escolhe tudo, é mó barato. E ela também comentou que, assim, eu não sei, não tenho conhecimento de outros, mas parece que a Gafisa já está vendendo imóveis por meio de criptomoedas. Então, realmente, é um tema muito legal. Divulga para a gente lá no grupo social, para depois a gente divulgar no nosso Instagram, no nosso Twitter aqui. E, mais uma vez, obrigado pelos temas, foi muito bom, sempre agrega muito, né, para todos nós, que a gente está sempre passando por essas situações que a gente tem que tomar essas decisões para não perder tempo ainda, né, na justiça. A gente fica na dúvida, faz assim, faz assado, para não ficar mais 2, 3 anos. Muito obrigada. Obrigada para quem pôde participar aqui com a gente, doutora Sula, doutora Tânia, maravilhosa. Deu aqui uma aula para a gente de contrato verbal. E assim, com o avançado da hora, já não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Grande abraço, doutor Ângelo, doutora Sula, doutora Tânia. Obrigado aí por me aturar mais uma vez. Tchau, tchau, doutora. Marcelinho.